agradecendo, Jesus, a tua misericórdia, o teu amor por sobre todos nós, por sobre os nossos projetos sinceros no bem, rogando-te ainda, Mestre, as bênçãos por sobre nossas famílias, por sobre a doutrina espírita, por sobre todos nós que a estudamos, que buscamos segui-la em todos os quadrantes do planeta, agradecendo-te ainda, Jesus, a bênção de aqui estarmos, porque derramas neste instante as tuas bênçãos por sobre o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, rogando-te a multiplicação de recursos para a continuidade do Instituto. Agradecemos a companhia de todos, encarnados e desencarnados neste momento, bênçãos para os nossos mentores queridos, representados por Deolindo Amorim, nosso fundador, e por Jorge Andréa, nosso presidente de honra, e por sobre o nosso querido irmão, companheiro e amigo, Fabiano Nunes, que está aqui mais uma vez para nos trazer o fruto de seus estudos, de sua análise, sobre um texto importante que nos ligou, porque todos são importantes, que nos legou o nosso querido codificador Allan Kardec, a cujo coração, neste instante, no mês de seu nascimento, nós enviamos a nossa gratidão profunda e morredora pelo legado que nos deixou em teu nome, Mestre querido. Graças te damos hoje e sempre, abençoa todos os que estejam atravessando as experiências que lhes e que nos sejam próprias. Fica conosco, graças te damos, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Nós estamos, então, hoje, recebendo mais uma vez o nosso Fabiano Pereira Nunes, que é médico intensivista, participa do Grupo de Estudos Espíritas Revival, é articulista da revista Cultura Espírita do ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, é colaborador do programa Uma Bandeira para o Futuro, da Rádio Rio de Janeiro, e hoje está trazendo o seu grupo familiar de estudos espíritas, que nós saudamos aqui, desejando a continuidade desses estudos e que estejam conosco também nos próximos encontros, nos próximos estudos, não só com o Fabiano, o Pater Famílias, mas também para todos os nossos demais estudos. Então, nós vamos passar a palavra ao nosso Fabiano Pereira Nunes, que vai nos trazer a continuidade de seu estudo sobre a Viagem Espírita de Allan Kardec em 1862, uma obra que completa neste ano 160 anos, e ele hoje vai nos trazer as instruções aos grupos visitados em 1862, que contêm advertências ao movimento espírita atual. Fabiano, somos todos ouvindos, obrigada. Eu que agradeço ao ICEB, à presidente Nádia do Couto Vale, pela oportunidade de, juntos, mais uma vez, nos debruçarmos sobre o pensamento de Allan Kardec. Agradeço a presença aí de todos os companheiros. Saúdo também os que vão assistir o estudo posteriormente, o estudo gravado. E esse ano nós estamos celebrando os 160 anos da obra Viagem Espírita em 1862 e os 160 anos da obra O Espiritismo na sua mais simples expressão. O Espiritismo na sua mais simples expressão, uma obra tão importante que Allan Kardec rogou humildemente aos espíritas verdadeiros, aos espíritas sinceros, que se esforçassem na divulgação de o Espiritismo na sua mais simples expressão, porque ele pretendeu, em poucas páginas, oferecer os fundamentos da filosofia espírita, aqueles que verdadeiramente têm impacto e que podem fazer, ao lerem o Espiritismo na sua mais simples expressão, se sentirem tocados, não só na parte emocional, moral, mas também na curiosidade
de mergulhar mais profundamente na doutrina, ao mesmo tempo que ela é muito boa para nós que temos problemas de interpretação, de analfabetismo funcional, porque a explicação é objetiva e direta. É uma das obras que nós já tecemos algumas considerações, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Viagem Espírita em 1862. O objetivo da publicação desse livro foi levar ao conhecimento geral as orientações que nos foi possível oferecer aos organizadores dos centros espíritas. Então, Allan Kardec ele tinha essa visão de comunicação com grandes grupos, né? Se ele ficasse atento apenas aos grupos que estavam próximos, o espiritismo não teria capacidade de penetrar as suas raízes. Então, o que ele fez? Rapidamente, inaugura a Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, para conversar, dialogar com os espíritas do mundo todo, ao mesmo tempo recolher experiências e desenvolver nos espíritas o raciocínio lógico, o raciocínio crítico, o raciocínio sobre as comunicações, ao mesmo tempo retirar dúvidas, fazer análises, comentários, estudar obras literárias, enfim. Em A Revista Espírita, nós temos o espiritismo prático. Lucas, quantos livros em português nós temos de Allan Kardec? Gente, olha só, eu peço que façam as perguntas, colocações, intervenções ao longo do estudo, tá? Não vamos deixar para o final, não. Até que nós somos poucos, a gente vai parando e debatendo. Mais ou menos, quantos livros nós temos em português para estudar? 42? Não, errou. 32. 32 foi quantos Allan Kardec publicou, entre separatas, textos simples, opúsculos, que são pequenos livretinhos, em português para a gente comprar. 24. 22. Então, temos 22. Porque, ao longo de cada ano, Allan Kardec, ao final, recolhia todas as revistas espíritas e colocava um índice, e publicava o livro daquele ano. Então, nós temos da Revista Espírita, do ano de 1858 até o ano de 1869. Os 3 primeiros meses, Allan Kardec desencarna em março, nós já havia preparado algumas edições. Mas podemos dizer 1868 ao início de 1869, ou seja, 10 anos, 11 livros, pelo menos 11 livros de 400 a 500 páginas para serem lidos. Mais as 6 obras fundamentais, começando pelo que é o Espiritismo. Então, 12 mais 6, 18. Viagem Espírita em 1862. Resumo das leis e dos fenômenos espíritas. O Espiritismo na sua expressão mais simples. Então, deu quanto? 20? 12 mais 8, 18. Deu 21. Obras póstumas não foi publicada por Allan Kardec, tem importância, mas não foi publicada por Allan Kardec. E existe aquela controvérsia sobre Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Allan Kardec disse, vamos deixar ele de lado e vamos nos concentrar em O Livro dos Médiuns. Só que lá em Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas existe um vocabulário espírita, que é muito interessante. O Espiritismo ele tem que se construir em cima de definições para que você não tenha perda do rumo que o movimento espírita vai construindo seus pensamentos, suas reflexões, seus estudos. Então, há os que dizem o seguinte, olha, temos que conservar essas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, porque ele tem um quadrinho de chaves que Allan Kardec escreveu, que só tem nesse livro, e um vocabulário espírita que não tem só nesse livro, não. Agora eu lanço essa pergunta para o grupo familiar do ICEB, onde Allan Kardec publicou o seu dicionário espírita. Ele publicou. Em qual livro? Vou dar uma pista para você, Tatiana. Não está traduzido atualmente. Quem quiser ler o vocabulário vai ter que ler em francês. Exatamente. Alguém sabe? A primeira edição de O Livro dos Médiuns, que a gente consegue encontrar
em português, tanto no Google, quanto no IPEAC, quanto no Kardecpedia, em a primeira edição de O Livro dos Médiuns, ali está publicado o Dicionário Espírita. É o do primeiro, do Instruções Práticas, ampliado e aprofundado. Ali está o dicionário. Então, algumas pessoas dizem, mas Allan Kardec ele não cumpriu essa promessa. Sim, ele cumpriu essa promessa. Primeira edição de O Livro dos Médiuns. Ali está o Dicionário Espírita. Então, um dia vamos tentar ler. Né? Não sei se a gente consegue ler certo, mas a gente pode tentar ler. Então, é isso. Porque essas edições podem ser baixadas e, a título de interesse, eu acho muito bom. Muito bem. Então, hoje o tema está em instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões que foram propostas. Só lembrando, nessa obra aqui, nessa publicação da Federação Espírita Brasileira, Viagem Espírita em 1862, e outras viagens de Allan Kardec, eles fizeram uma compilação de discursos que Allan Kardec fez por ocasião de outras viagens espíritas que ele realizou. Agora, em que horas ele fazia essas coisas, eu não tenho a menor ideia, porque era trabalhar na sua profissão, fazer a investigação. A Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas tinha uma atividade muito intensa de assistência, de trabalho, ajudar os grupos mediúnicos, produzir em abundância, receber as mensagens, responder às cartas. Então, que horas ele fazia isso? Não sei. Só posso dizer o seguinte, devia dormir muito pouco. Uma pessoa que dorme 6 horas não tem tempo de fazer tudo isso que era feito. Não tem tempo, né? Então, vamos ver. Em 1862, a viagem que deu origem ao livro. Uma viagem longa, grande, penosa, difícil, que na introdução nós já vimos. Allan Kardec fez com o dinheiro do próprio bolso. Então, ainda foi uma viagem custosa por essas cidades. Na França, foram muitas cidades e muitos grupos visitados, e essas questões que nós vamos ler hoje é um resumo dos pontos graves que ele encontrou na viagem espírita em 1862. Em 1860, ou seja, o espiritismo ele tinha apenas 2 anos de existência, 57, 58, 58 e 59. De livro espírita, nós só tínhamos a Revista Espírita, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi abandonada, e a segunda e definitiva edição de O Livro dos Espíritos, que é a de 1860. Então, ele já fez essa viagem espírita com apenas 2 obras, e o movimento espírita já tinha crescido demais na França. Em 1861, ele vai de novo de Paris a Bordeaux, passando por Sena, Mâcon, Lyon, né? Em 1864, ele vai para... Isso daí é noroeste? Não, isso é nordeste, né? Ele vai para o nordeste da França e avança até a Bélgica. Lembrando, os biógrafos dizem que Allan Kardec desencarnou de uma ruptura de aneurisma. O aneurisma ele vai expandindo, ele vai causando dores. Há textos na revista que mostram que, a partir de 1864, 1865, ele já estava adoentado. Mas, veja, isso não impediu dele cumprir o plano que ele mesmo estabeleceu, que foi publicar o Livro dos Espíritos e desenvolver o Livro dos Espíritos em outras obras doutrinárias. Então, a introdução e prolegômenos do Livro dos Espíritos foram desenvolvidas e aprofundadas em Espiritismo na sua expressão mais simples, resumo das leis dos fenômenos espíritas, o que é o espiritismo, esses livros chamados livros de iniciação na doutrina espírita. A primeira parte do Livro dos Espíritos é das causas primeiras ou causas primárias, e ela é desenvolvida em qual livro, Tatiana? As causas primeiras e as causas primárias. Desenvolvida em que livro? A Gênese. Desenvolvida em A Gênese. A segunda parte é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Essa parte é aprofundada e desenvolvida em... Não, a segunda parte. Vai lá, um dos dois sabe? Não, do mundo espírita, do mundo dos espíritos. Livro dos Médiuns. A terceira parte é das leis morais. Ela é desenvolvida em qual? No Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, das esperanças e consolações, o céu e o inferno.
Mas, veja, Oi? Então, ao longo de 10 anos, ele cumpriu a promessa, desenvolveu a introdução, prolegômenos e cada uma das partes, nos seus conceitos, fundamentos, na estrutura filosófica do Espiritismo. E o conteúdo prático, o Espiritismo prático, como se faz, esse a gente vai encontrar em A Revista Espírita. Então, nesses últimos anos, que até você... tem algumas pessoas que dizem, porque Allan Kardec, ele tinha temores da igreja, a igreja pressionava ele, a ciência pressionava ele, pois justamente nos últimos anos, nos 5 últimos anos, que a igreja que a saúde dele já estava debilitada, é justamente aí que ele parte para cima da igreja, com as obras. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Isso foi uma fratura, é como se estivesse quebrando a coluna dorsal, a medula espinhal de todos os dogmas que serviam de controle das religiões. Então, como ele pode ter medo, você ficar temeroso, ser uma pessoa meio fraca, que precisava de alguém ali? Não desanima, não. Na introdução dessa obra Viagem Espírita, ele já explica todos os ataques que eu recebo feliz, sem problemas, porque o que eu vejo acontecer com a doutrina espírita modificando as pessoas já é o suficiente para esses ataques não me ferirem. Vamos defender o quê? Os ataques feitos à doutrina espírita. Isso, ela era uma plantinha pequenininha, uma muda, e o que a gente faz com a muda? Bota uma haste, protege, ela precisava de tempo para aprofundar as raízes e crescer, né? Então, vejam que o roteiro da viagem, de 1867, ele já não devia estar nada bem, também um roteiro longo, é uma viagem de trem, uma viagem... Isso, eu estava pensando que a gente fez esse caminho, né? Exatamente, uma viagem penosa, de trem-bala já foi terrível, né? Agora, imagine trem... Voltou de trem, vapor, né? Trenzinho... Qual é o nome? Maria Fumaça. Maria Fumaça. Então, a estrutura da obra é essa: impressões gerais, discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. São 3 discursos. No mês passado, nós estudamos o 3º discurso, onde Allan Kardec compara a questão das reformas sociais, das doutrinas sociais, com a doutrina espírita, que estabelece que o espiritismo vem fazer uma transformação moral, ensinar a caridade benevolente, a caridade benemerente, e, através da caridade, todas as reformas sociais verdadeiramente importantes acontecerão. E, hoje, instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões propostas. No próximo mês, o projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades espíritas. Alguém quer fazer alguma colocação? Nádia? Dalva? Não, estou acompanhando. Carlão? Vamos juntos. Então, tá bom. Item 1. Vou pedir para a Tatiana ler para a gente. Vai lá, Tatiana. Há um ponto sobre o qual creio ser um dever chamar toda a vossa atenção. Quero falar das surdas manobras dos adversários do espiritismo, que, depois de tê-lo inutilmente atacado às abertas, procuram atingi-lo pelas costas. Vejam bem, hoje em dia isso acontece, né? Ninguém ataca o espiritismo abertamente mais. A fase do ataque ao espiritismo aberto já aconteceu no Brasil. No século XX, na primeira metade do século XX, os psiquiatras eles colocavam o espiritismo como uma das causas de doenças mentais. Não é que as pessoas eram doentes mentais e iam para o espiritismo, não. Os textos que nós temos dos psiquiatras da primeira metade do século XX, até 1960, mais ou menos, até pode botar um pouquinho depois, tá? Diziam que uma das causas dos distúrbios mentais, distúrbios ou transtornos, ou doenças mentais, uma das causas era o espiritismo. Não é a mediunidade, não. Era o espiritismo. Essa fase passou, obviamente. Então, o espiritismo ele é considerado como um respeito. Ninguém chega e diz assim, não, aqui o espiritismo, como se fosse algo automaticamente ruim. Ele é objeto de filmes, de livros, não é isso? Mas
Não é por isso que ele deixou de ser atacado. Só que a forma de atacar mudou no século XIX e se acirrou no presente. Vamos ver que forma é essa. É uma tática contra a qual é preciso que estejais prevenidos. Como sabeis, já se combateu o espiritismo por todos os meios possíveis. Atacaram-no em nome da razão, da ciência, da religião. Nada disso deu certo. Tentou-se cobri-lo do mais assintoso ridículo, e o ridículo deslizou sobre ele como a água sobre o mármore. Não se obteve mais êxito com a ameaça e a perseguição. Se elas encontraram frágeis caniços, depararam também com robustos carvalhos que não puderam dobrar. E não conseguiram, além disso, abalar nenhuma convicção. Deverias, então, supor que o inimigo já se rendeu? Não. Restam-lhe ainda 2 recursos, os derradeiros, que esperamos não lhes resultará melhor. Graças ao bom senso e à vigilância de todos os verdadeiros espíritas que saberão se preservar dos inimigos internos como puderam rechaçar os externos. Não tendo podido lançar o ridículo sobre o espiritismo, invulnerável sob a égide de sua sublime moral, experimentam, desta vez, colocar os espíritas em ridículo, isto é, provocar atos ridículos da parte de certos espíritas ou pseudo-espíritas, responsabilizando a todos pelos atos desses poucos. Então, vamos lá. Isso ainda acontece. E nós temos que nos manter em guarda. Por exemplo, tem um médium famoso agora pelas redes, pelo noticiário criminal não, noticiário, criminal, né? Que cometeu gravíssimos crimes. E isso eles não colocam como uma parte, não, é uma pessoa que se desviou do espiritismo. Não, o espiritismo ele é levado junto com a má fama causada por uma prática criminosa. Então, o espírita ele tem que estar atento para não se tornar, o espírita, a pessoa que pratica o espiritismo, ela tem que se tornar atenta para não ficar à margem da lei. O espírita não pode ser marginal à lei, ele tem que estar dentro da lei. Então, se uma prática ela é contrária à lei, ela não deve ser feita. Em nome do espiritismo, principalmente porque a pessoa se apresenta como espírita, como médium espírita. Até sobre esse caso, eu, Fabiano, sempre combati muito as chamadas cirurgias espíritas que usam ferramentas, etc. Porque isso é exercício ilegal da medicina. Quem pode cortar uma pessoa, quem pode abrir, quem pode furar, quem pode aplicar uma injeção, são os profissionais que a lei diz, esses podem fazer. Enfermeiro, técnico de enfermagem, ou se é um procedimento de nutricionista, ou farmacêutico, ou médico. Por quê? Se uma pessoa que não é médica fizer um corte em alguém, mesmo que ela fale, foi sem querer, se resultou em dano, o Estado, que é o tutor legal do nosso corpo, vai te acionar na justiça. A pessoa, sem querer, aconteceu com uma atriz, sem querer o carro deu ré e o filho dela desencarnou. Poxa, é o filho dela, ela não fez de propósito, mas vai responder a um processo, porque a tutela do corpo pertence ao Estado. Ela foi inocentada porque foi um acidente e aquela dor já era a punição maior que ela poderia receber. Mas não importa, a tutela do corpo pertence ao Estado. A gente não pode dizer, não, ele me bateu, mas ele estava nervoso e foi sem querer, é porque ele estava nervoso. Não importa, o Estado vai processar porque a tutela do corpo pertence ao Estado. Então, cirurgias que usam instrumentos pérfuro-cortantes ou cortantes são chamadas práticas de exercício ilegal da medicina. E o que é charlatanismo? É você prometer cura de uma determinada doença. Olha, você vem aqui que através do passe você vai ficar curado. O nome disso é charlatanismo. Legal. Vai ser processado. Você não pode. Você pode prometer tratamento. Nem o médico pode prometer cura. Ele pode prometer um alívio e
e um prognóstico de recuperação do paciente, né? Então, o que Allan Kardec fala e a gente passa batido tem aplicação no mundo moderno, não vai mudar. Quer falar alguma coisa, Nádia? Alguém quer fazer alguma observação? Não, está tudo bem. Então, já que estamos interrompidos, vamos aqui didaticamente colocar a primeira questão, a primeira observação de Kardec, praticamente uma advertência carinhosa, mas firme: ataques subreptícios ao espiritismo e ridicularização dos espíritas, com responsabilização de todos pelo erro, pelo equívoco de alguns. Vai lá, Tatiana, segue em frente. O que desejam, sobretudo, é atribuir os vocábulos espíritas, espiritismo e médiuns aos charlatões, prestidigitadores, necromantes e ledores da sorte. E não lhes será difícil encontrar comparsas complacentes que os ajudem, empregando sinais místicos ou cabalísticos para justificar o que ousaram afirmar em certos jornais, que os espíritas se entregam às práticas da magia e da feitiçaria, e que suas reuniões se constituem em renovadas cenas do sabá. Então, vejam, desde o começo, a importância de usar o vocábulo correto para que os inimigos do espiritismo não deformem, não deturpem a filosofia espírita, que ela é perfeita, ela é completa, a gente chama de granítica. Ela tem uma estrutura muito bem interconectada, muito bem entrelaçada, toda interdependente. Então, o vocábulo usado erradamente joga o espiritismo ou em áreas da ciência que ele não cabe entrar, ou em áreas do misticismo e de outras religiões que não cabem entrar. Na época de Kardec, a influência da igreja é evidente, né? Ele se mantém até dizendo que o espiritismo não é uma religião para proteger o espiritismo do entendimento comum do que era uma religião na época, mas também o esoterismo ele estava tentando se infiltrar no espiritismo. A maçonaria estava tentando se infiltrar no espiritismo. Por quê? Pessoas que eram maçons esotéricas queriam fazer uma harmonização de conceitos, vocábulos e ideias, tanto do esoterismo de Leadbeater, Annie Besant, de Madame Blavatsky, quanto conceitos da maçonaria. Então, ele fala, vamos nos atentar aos vocábulos espíritas. E isso nas ciências, isso é de suma importância. Se eu, hoje, falar assim, taquicardia, ventricularcardia de QRS largo. Em todo o planeta, as pessoas sabem sobre quais tipos de arritmia eu estou falando. Taquiarritmias de QRS largo. Todo mundo sabe. Um apito acende a ideia em todos. Nós falamos uma linguagem universal. Agora, se um fala quântico, o outro fala vibracional, o outro fala energético, o outro fala fluídico, a gente não vai falar a mesma língua. Um toca o apito e cada um vai para um lado, e não todos para o mesmo lado. Segue aí, Tati. Então, desculpe, Tati. Então, desvirtuação dos conceitos doutrinários é uma outra questão sobre a qual Kardec nos chama a atenção para estarmos atentos. Acho que é até mais básico, é o vocábulo. O vocabulário. Tem conceitos. Okay. Por exemplo, anjo. Anjo, com A maiúsculo, para nós espíritas, são os espíritos da primeira ordem. Não tem nada a ver com a angelologia judaica, que é diferente da angelologia da Igreja Católica, que são conceitos absolutamente diferentes. O anjo está definido, é o espírito da primeira ordem. Anjo guardião, para a angelologia judaica ele tem um significado, para a angelologia da Igreja Católica ele tem outro significado, para os espíritas o anjo guardião é o espírito de uma ordem superior à nossa, ou seja, nós somos da terceira, eles são da segunda ordem, que é responsável por nos proteger, aconselhar, orientar, confortar e encorajar todas as ações morais sobre nós. Então, ele pode fazer isso independente de tempo e espaço, né?
Então, o espiritismo tem o seu vocabulário próprio. Quando nós usamos um vocabulário diferente, esse aspecto monolítico, impenetrável da filosofia espírita, impenetrável no bom sentido, não é que a pessoa vai ficar bitolada, não, mas ela tem uma... É igual um prédio, você não quer que alguém penetre alguma coisa na ponte Rio-Niterói, senão a ponte vai cair, não é isso? É a mesma coisa. O edifício, que é o do espiritismo, você não quer que infiltre nada errado, senão o edifício desmorona. Não desmorona porque está tudo já digitalizado e imortalizado, né? Mas, no mundo prático, sim, ele pode desmoronar. Toca aí, Tati. À vista de um cartaz de saltimbancos, anunciando representações de médiuns americanos ou de outras nacionalidades, como se anuncia o Hércules do Norte, eles esfregam as mãos excitados de alegria e correm a proclamar sobre os telhados que o respeitável espiritismo está reduzido aos palcos das feiras. Então, vejam, os fenômenos Allan Kardec dividiu o espiritismo em dois tipos de fenômenos: os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos inteligentes. Ele sempre chama atenção para isso. Os fenômenos de efeitos físicos podem fazer prosélitos? Podem. Podem atrair gente para a doutrina? Pode. Podem chamar a atenção? Podem. Mas vai atrair do ponto de vista raso. O que vai fazer verdadeiramente a pessoa entrar no espiritismo, o espiritismo penetrar nela, são os fenômenos de efeito inteligente. Até porque os fenômenos de efeitos físicos dão margem a alucinações, ilusões, delírios e fraudes. A gente nunca pode dizer não houve fraude. É o contrário. A investigação da ciência espírita vamos ver se não houve fraude. Primeiro vamos investigar, e não partir do pressuposto que não houve fraude. Às vezes é uma fraude até não intencional, ou não por maldade. Mas, de qualquer maneira, o fenômeno de efeito inteligente, ele revela que a morte não existe. E quando ele revela que a morte não existe, ela pega e faz a pessoa olhar as coisas por um ponto de vista totalmente diferente, né? Então, vai lá, Tatiana. Os verdadeiros espíritas, obviamente, nunca lhes darão essa satisfação. Só uma coisinha, Allan Kardec, ele mostra que ele era um espírito superior. Em todos os momentos, o que transparece dele, embora tivesse duras e ásperas lutas, é só otimismo e boa vontade. Ele, dos espíritas, ele só vê o lado positivo e as coisas boas. Os verdadeiros espíritas, obviamente, nunca lhes darão essa satisfação. E as pessoas de sadio raciocínio saberão sempre estabelecer diferenças entre o sério e o burlesco. Porém, de qualquer modo, é preciso que se esteja em guarda contra todas as provocações que podem favorecer a crítica. É o zelo que Allan Kardec pedia em relação à doutrina espírita. Olha essa frase. Um ponto final que dá um desmentido formal a essas alegações da maledicência é o desinteresse. Então, essa é uma questão chave. Então, a gente vai investigar uma pessoa. Fala assim, será que esse fenômeno ele é, primeiro, autêntico? Tá, ele pode ser autêntico. Mas será que ele é espírita no sentido moral da palavra? A pessoa se ganha alguma forma de remuneração por esse fenômeno? Não, ela não recebe nenhuma remuneração, ela doa todos os direitos autorais. Os direitos autorais é um dinheirinho muito pequeno. Quero saber o seguinte, quem faz a edição e a publicação e a venda dos livros? Quem são os sócios das empresas que fazem a edição, que fazem a publicação e que fazem a divulgação dos livros? Ah, não. Vamos lá, digamos, o Instituto de Cultura Espírita ele tem sua linha editorial e ela precisa se sustentar. Perfeito. Ok. Está tudo certo. É isso aí. A gente vive num material sem dinheiro, como é que a gente vai fazer? Precisa de dinheiro no mundo material. Mas um médium viver às custas dos livros que ele vende, ele não pode fazer isso. Em nada. Ele só pode ter prejuízo com seu trabalho mediúnico. Ele, pessoalmente, a casa dele, o CPF dele. Se ele coloca um iogurte em casa que tenha vindo da venda do livro que a empresa dele publicou, esse médium não está agindo como está em toda a doutrina espírita, assim, o mais absoluto desinteresse. O mais absoluto desinteresse. A caridade tem que ser feita com o mais
absoluto desinteresse. Que dizer de pessoas que tudo fazem sem esperar retribuição, apenas por devotamento? Como intitulá-los charlatães, se nada exigem? Como alegar que vivem do espiritismo, tal qual outras pessoas vivem dos seus negócios comuns? Que partido pessoal podem, pois, tirar da fraude se, pelo contrário, sua crença é um motivo para sacrifícios e abnegações com absoluto desprezo e indiferença às honras e aos lucros? Eu repito, o desinteresse moral e material será sempre a resposta mais peremptória a ser dada aos detratores da doutrina. Eis porque ficariam encantados se pudessem subtrair-lhes esse prestígio por meio dos pretextos, chegando mesmo a pagar algumas pessoas para desempenharem a comédia. Agir de outra forma será fornecer-lhes as armas. Então, vejam, o desinteresse é absoluto. Ele não é relativo, né? Jesus, ele não era... Tem uma polêmica muito grande a respeito de Jesus. Os ensinos de Jesus, eles eram radicais. Quando a gente fala isso, tem gente que cai da cadeira, alguns infartam e outros têm crises. Jesus, ele é considerado um profeta radical. Por quê? Porque as virtudes que ele pregava, elas não tinham senão, elas não tinham porém, elas não tinham talvez. Ele usa sempre o imperativo afirmativo. Perdoai. Como é o perdão que Jesus propaga? É um perdão condicional? Não. É um perdão radical. A caridade de Jesus era uma caridade condicional, duvidosa, dúbia? Não. Era uma caridade radical aos inimigos dos judeus, aos seus inimigos pessoais. 70 vezes 7 vezes é o chamado perdão radical. A humildade de Jesus era uma humildade mais... Não, era humildade radical. Então, quando a gente observa a doutrina cristã, ela é radical. Porque ela sendo radical, a gente já, né, dá uma... mas não é bem assim. Tem que ver que às vezes eu consigo, eu não consigo. A gente já flexibiliza. Imagina se ele já flexibilizasse de cara, já no ensinamento. Aí ia ser o flexível do flexível. Ou seja, a gente não ia fazer nada. Então, as virtudes pregadas pelo Cristo são virtudes radicais. Mas eu não consigo fazer. Sim, você não consegue fazer. Mas ali está o norte. Você tem uma bússola. Você sabe para onde ir. Não conseguiu ir? Não importa. Você não se perdeu do caminho. O importante é não se perder do caminho. Alguém aí caiu da cadeira? Não, né? Todos tentados. Que bom. Então, vamos lá adiante, Tati. Entretanto. Não, esse é um artigo. Vai lá. Entretanto, este não é o único escolho que se nos revela à vista. Eu disse que os adversários têm uma outra tática para alcançar seus fins. Consiste em procurar semear a desunião entre os adeptos, atiçando o fogo de pequenas paixões, de ciúmes e rancores, fazendo nascer os cismas, suscitando causas de antagonismo e de rivalidade entre os grupos, a fim de levá-los a constituir diversos campos. Então, vejam, esse conselho ele é extremamente atualizado. A gente está vendo que uma Cunha está fazendo uma cisão nos espíritas, entre os espíritas de direita e os espíritas de esquerda. Nós estudamos no terceiro discurso de Allan Kardec, aos espíritas de Bordeaux, que o espiritismo ele está acima das ciências sociais, está acima das ciências políticas, está acima das ciências históricas, porque ela trata do espírito, da origem do espírito, da natureza dos espíritos, do destino dos espíritos, da interação dos espíritos com o mundo corporal, das consequências filosóficas e morais dessas interações dos espíritos com o mundo corporal. E o objetivo do espiritismo é fazer uma transformação moral na humanidade. Esse é o objetivo que é supra-social. Ele está acima de qualquer coisa, acima da ciência. Por quê? Se o homem estiver transformado moralmente, estiver com sentido e significado da caridade muito bem entendido, a reforma social vai acontecer, qualquer que seja a sua opção, vai dar certo, porque está imbuído do espírito da benevolência, da benemerência, da indulgência, do progresso, verdadeiramente.
Então, mas há uma cunha dividindo o movimento espírita. Não é que as pessoas não possam ter suas opções. Eu tenho a minha militância política, eu tenho um lado, mas isso não pode permear em nada. A divulgação espírita, eu não posso dizer, se você faz isso, você não é espírita, se você faz aquilo, você não é espírita. A única coisa que nós podemos dizer é o seguinte: se a gente não pratica caridade, a gente não é espírita. Isso é a única coisa que a gente pode dizer. Então, Allan Kardec está chamando a atenção para isso aqui, e já chamou atenção outras vezes. Eu vou mudar rapidamente de compartilhamento. Em 1862, no final do ano de 1862, essa é uma questão que estava causando, já naquela época, uma cisão no movimento espírita. É o cumprimento de fim de ano que Allan Kardec fez em 1862. Devo assinalar-vos outra tática dos nossos adversários, a de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a afastarem do objetivo verdadeiro da doutrina, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua alçada e que, a justo título, poderiam despertar suscetibilidades e desconfianças. Não vos deixeis cair nessa armadilha. Afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto se refere à política e a questões irritantes. Então, afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quando se refere à política e questões irritantes. Então, a gente vê discussões que não têm nada a ver com o espiritismo e são irritantes. Questões de gênero, por exemplo. Mas isso é importante discutir. Cara, o mundo está lotado de palcos para discussão. A tal respeito, as discussões apenas suscitarão embaraços, enquanto que ninguém terá nada a objetar à moral quando esta for boa. Procurai no espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais realmente úteis serão uma consequência natural. Trabalhando pelo progresso moral, lançareis os verdadeiros e mais sólidos fundamentos de todas as melhoras e deixareis a Deus o cuidado de fazer com que cheguem no devido tempo. Então, vejam como esse é a atualidade desses conselhos, dessas advertências de Allan Kardec. Você estava falando sobre isso, e agora reforçou com a Revista Espírita, mas essa desunião entre os adeptos eu acho muito importante que se enfatize em todos os tempos, nos tempos que correm, isso está mais do que necessário. Perfeito. Essas paixões, os ciúmes, os rancores, que ele, não é isso? Porque paixões, Sim. ciúmes, vamos falar só um pouquinho disso aí, isso aí é muito importante. Bom, quem não tem ciúmes? Todos nós somos espíritos da terceira ordem, temos ciúmes, temos rancores. Mas é muito difícil, obviamente, controlar os desejos e as vontades. É muito difícil. Então, se fosse possível, já estaria sendo feito. Então, qual é o instrumento que Allan Kardec oferece para, lentamente, isso ser realizado? Pequenos grupos familiares. Por quê? Quando o motivo do agrupamento se dá pela comunhão de sentimentos, pela comunhão de propósitos, pela comunhão de interesses, pelo verdadeiro desejo de praticar o bem, esse grupo, que pode ter 5, 10, 20 pessoas, ele tende a não ser atiçado pelos ciúmes, pelas paixões, pelos rancores, pelas cismas, porque ele já possui uma comunhão. É por isso que Allan Kardec diz: os espíritos superiores, eles dão preferência aos pequenos grupos familiares, porque ali não haverá justamente a disputa da paixão, dos ciúmes, da vontade. Quando você ingressa num grupo de estudos, ou num grupo de estudos não, mas um grupo de comunicação com os espíritos, e é porque você frequentou X vezes, tanto tempo o centro espírita, ou você recebeu um cartão que te dá direito a ser médium da instituição, enfim, cada instituição tem o seu mecanismo de formar os grupos de comunicação com os espíritos. Quando o motivo não é outro, que não seja o da comunhão de sentimentos, de propósitos no bem,
verdadeiro, desinteressado, abre margem às paixões. Então, assim como a família ela é o núcleo onde as nossas imperfeições, nossos defeitos, nossos vícios são trabalhados ao longo de diversas encarnações, nos grupos familiares espíritas também essas imperfeições vão ser dominadas e as virtudes vão ser desenvolvidas até pela ação dos espíritos superiores, que preferem os grupos onde não haja esse tipo de sentimento. Se você tem um grupo que ele abre questões irritantes, aí uma pessoa vai perguntar assim, irritante para quem? Se irritou um, já não é um assunto para ser discutido. Os assuntos da moral, eles não causam irritação, eles às vezes causam mal-estar, né? Você fala, cara, eu ainda tenho muito desse defeito, eu não estou valendo. Isso é uma coisa, isso não é irritante. Irritante é você falar de ideologias de um grupo ou de outro. Isso é irritante. Isso é irritante, né? Então, o desenvolvimento moral, ele não vai acontecer miraculosamente. Ele vai se fazer dentro das famílias e dentro das famílias espíritas que se congregam com o objetivo de progredir. Quanto maior o grupo, mais probabilidade de ter problemas, né? De 1982 até 2010, eu participei de um grupo, né, de uma instituição, inclusive da diretoria, etc. Só de médiuns eram 2.000. Então, você imagina o número de histórias que eu tenho para contar. Só de médiuns são 2.000. De frequentadores incontáveis, porque são sessões 9 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde, 8 da noite, com um salão de 400 e outro salão de 200. Então, o número de histórias para contar são gigantescas. E teve uma época, logo que eu comecei em 82, que a reunião de desobsessão era feita no salão principal com 400 pessoas assistindo. Então, estava ali o grupo fazendo a educação moral dos espíritos encarnados, o médium que fazia essa educação moral dos espíritos desencarnados, também chamada de doutrinação, e as 400 pessoas lá, assim, ó, com o pescocinho esticado para ver o pau comer. Obviamente, vocês acham que a maioria estava torcendo para quem? Para o obsessor ou para o doutrinador? O que vocês acham? Conhecendo como nós somos latinos aqui. É evidente que isso Agora, obviamente, quando você tem um espetáculo, né, fenômenos de efeito físico, atrai muito mais, faz o proselitismo, que esse salão de 400 não dava o número de pessoas sentadas, com pessoas sentadas, e ainda nas laterais da parede, no fundo do salão, gente em pé para assistir. Agora, se você fizer uma reunião só sobre paixões, ciúmes e rancores, realmente vai ter muito menos gente. Mas é o efeito moral, inteligente e moral. Então, vamos lá que temos só uma... Fabiano, é interessante nós reforçarmos também que, de um modo geral, nós costumamos, não só sabemos, mas nós repetimos que Napoleão tinha uma espécie de máxima, né? Dividir para conquistar. E é preciso que nós estejamos muito atentos, porque dividir em qualquer situação é para, analisada a circunstância, é para conquistar, é para mudar o que está sendo posto, ou o que já está posto. O espiritismo ele não tem inimigos declarados, mas ele tem uma quantidade de inimigos gigantesca. Então, Tatiana, acelera aí na leitura. E não creiais que são os inimigos declarados que desta forma agem. São os pseudo-amigos da doutrina e, frequentemente, aqueles em aparência mais calorosos. Então, vejam, os que mais causam problemas ao espiritismo, a partir de 1862, que já começou esse processo, não são os de fora, são os espíritas, somos nós os espíritas. Nós causamos mais problemas à doutrina, vem de nós. E, como Allan Kardec diz, frequentemente, às vezes, aquelas pessoas que você acha assim, mais boa, doce, linda, amável, gentil e bondosa. Segue aí.
Muitas vezes, espertamente, farão tirar as castanhas do fogo com a própria mão de amigos sinceros, porém fracos, que sabidamente enganados agirão de boa fé e sem desconfiança. Lembrai-vos de que a luta não está terminada e de que o inimigo se encontra ainda às vossas portas. Mantende-vos constantemente em guarda, a fim de que ele não vos apanhe desprevenidos. Em caso de incerteza, tendes um farol que não vos pode enganar. É a caridade, que nunca é equivocada. Considerais, pois, como sendo de origem suspeita, todo conselho, toda insinuação, que tender a semear entre vós germes de discórdias e a vós extraviar do caminho direito, que vos ensina a caridade em tudo e por todos. A gente só consegue entender bem por que o lema, a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, lendo esses textos que estão na Revista Espírita, porque em todas as situações Allan Kardec demonstra como a caridade moral e a caridade material, elas têm que regular todas as relações entre os indivíduos, na sociedade e entre os países. Então, veja, na descrição dos problemas, mais uma vez, ele aponta a caridade como a solução. Então, a leitura pura e simplesmente das informações doutrinárias sobre a caridade que estão no Evangelho, que estão em O Livro dos Espíritos, faz você entender, não, realmente a caridade, preciso praticar a caridade. Mas como se pratica essa caridade no dia a dia, no mundo real, onde as pessoas pisam no seu pé e roubam sua carteira, nessa literatura. Por isso que a gente tem que se debruçar sobre ela e ler usando o método do cego, que é o método Braille. Pegar a frase e ir passando o dedinho, lendo frase por frase. Não seria desejável que os espíritos tivessem uma senha, um sinal qualquer para se reconhecer quando se encontra? O que eu fiz? Eu já passei em amarelo, porque eu sabia que o tempo não ia dar. Né? Então, o que Allan Kardec está falando? Está falando da maçonaria, porque muitos espíritas eram maçons. Na instituição que eu participava, os fundadores, em 1929, não colocaram nenhum símbolo maçom na instituição. Mas depois os membros foram colocando símbolos maçons, martelinho, etc., etc., e ainda diziam que Kardec era da maçonaria. E aí, mais uma vez, Allan Kardec refuta isso. Então, ele diz o seguinte, os espíritos não fazem parte de uma sociedade. Veja bem, respeito quem quer ser da maçonaria, não tem nada uma coisa... não é uma crítica que a maçonaria se deve ou não deve ser. Isso aí é uma decisão de cada pessoa julgar se deve ou não deve ser. O que nós queremos mostrar é o seguinte, o espiritismo, nada, absolutamente nada tem a ver com a maçonaria. Se você é da maçonaria e quer ser espírita, parabéns, leve o espiritismo para a maçonaria. Nunca o inverso. Assim é a filosofia espírita. A filosofia espírita não é o Novo Testamento, o Espiritismo segundo o Novo Testamento. Não. É o Evangelho segundo o Espiritismo. É do ponto de vista espírita, você lê o Evangelho. E não o inverso, pegar o Novo Testamento e aplicar no Evangelho, nos princípios espíritas. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo são a Gênese de Moisés segundo o Espiritismo, e não o inverso, o Espiritismo segundo a Gênese de Moisés. Não são os milagres do Novo Testamento, o Espiritismo segundo os milagres do Novo Testamento. Não, é o contrário. São os milagres segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec vai dizer, em muitos pontos, que determinadas coisas não aconteceram. Por exemplo, a tentação de Jesus no deserto. Item 52 e 53 do capítulo 15, onde Allan Kardec diz isso é impossível, e o Espírito João Evangelista, o único que não fala sobre a tentação no deserto, transmite uma comunicação dizendo isso é um absurdo achar que Jesus foi tentado no deserto. É um absurdo, eu simplesmente não sabia o que é um espírito puro. Né? Muito bem. Então, leve o espiritismo para a maçonaria, será excelente. Não o espiritismo querendo fazer que as pessoas façam comunicação, mas como o espiritismo é uma moral, o espiritismo é uma filosofia moralizadora, você pode levar os princípios morais espíritas para a sua sociedade secreta. O inverso, jamais. Então, não constitui uma sociedade secreta nem uma afiliação.
Não devem, pois, ter os espíritas nenhum sinal secreto para mútua identificação. Mas nós já temos uma senha, nós já temos um sinal. Qual é o sinal que marca o espírita? Caridade. A caridade. Eu me lembro uma vez que a minha irmã estava levando, a gente estava dando carona para duas freiras lá do Colégio Santos Anjos, na Tijuca, né? E aí estava dando uma ajuda, etc, etc. Aí as freiras logo achavam, são os católicos, né? Eu falei assim, não, somos espíritas. Espírita? Aí a outra fala assim, a gente tem que admitir, né? O espírita pratica muita caridade. Então, a marca do espírita... A irmã Gema. A irmã Gema também foi um outro caso que não vai dar tempo de contar hoje. Então, a marca, a senha para reconhecer o espírita é caridade. A gente consegue identificar, a gente vê, seja na política, seja nas profissões, que quando a pessoa é espírita, ela tem um comportamento bem diferente. E não é porque ela dá passe ou porque ela faz prece, não. É o comportamento dela. A senha para você dizer se a pessoa deve ser espírita é o comportamento dela, né? Que tipo de caridade? A benevolência e a tolerância, caridade moral. Item 3. Pergunta. Vocês respondem, depois o Allan Kardec vê se vocês estão certos ou errados. Algumas pessoas veem no espiritismo um perigo para as classes pouco esclarecidas, que, sem poder compreendê-lo em sua pura essência, poderiam desnaturar o espírito e fazê-lo degenerar em superstição. Que respondeis? Ou seja, as pessoas que têm menos conhecimentos, não têm cultura, não têm estudo. O espiritismo, se essas pessoas falarem sobre espiritismo, elas vão trazer algum problema para o espiritismo? Porque elas não entendem nada de física quântica. Então, não necessariamente. Tanto que você já disse várias vezes sobre as pessoas que eram analfabetas, que entendiam muito do espiritismo, tanto que Allan Kardec se espantou. Não, é um grupo de operários, naquela época, os operários, as pessoas mais pobres, mais ignorantes, que eles tinham acesso ao espiritismo, porque tinha um grupo de leituras que lia os livros espíritas para eles, e eles tinham uma compreensão profunda sobre os aspectos morais do espiritismo, e a vida daquelas pessoas, as famílias, eram assim exemplares, porque eles tinham uma compreensão real do significado moral do espiritismo, né? Então, está aí. Que Kardec explica. Isso é passível de suceder com tudo, claro. Sim, é óbvio. Com qualquer assunto. Se você pega e dá para uma pessoa que é ignorante, ela vai. Não precisa nem ser analfabeta, funciona não. Você pega um assunto, digamos, vou dar um exemplo. Imunidade. Vou dar um assunto chamado imunidade, sobre os tipos de vacina, como elas são produzidas, a origem, de onde elas nasceram, os avanços da vacina, as experiências, a medicina baseada em evidências, qual o tamanho da amostra, qual o tamanho do universo, o que é um grupo cego, o que é um grupo triplo cego, o que é um estudo que você usa randomicamente a distribuição, como você faz a estratificação dos grupos. Aí você tem uma série de informações que quem é da área já tem dificuldade de entender. Aí você dá para uma pessoa que não é da área e fala assim, diga se isso é bom ou ruim. É claro que isso é bom. Você é um negacionista porque diz que é ruim. Poxa, peraí, vamos discutir. Você está desnaturando todo o sentido e significado da verdade por causa de uma bandeira. Vamos conversar do ponto de vista técnico. Então, isso é passível de acontecer. Sim, é claro. Mas isso pode acontecer com o espiritismo? Então, isso é passível de acontecer com tudo. E se fôssemos suprimir as coisas das quais pode-se fazer um mau uso, eu não sei bem o que restaria, a começar pela imprensa, com auxílio da qual podem difundir doutrinas perniciosas. Olha a inteligência de Allan Kardec. Realmente, sim. Quando você dá algo para alguém falar, e ela não tem o conhecimento necessário para falar com propriedade, você pode desnaturar. E qual o exemplo que ele dá? Tudo vai acontecer assim. E ele destaca a imprensa, que não conhecendo a ciência espírita, não conhecendo os fenômenos, não conhecendo verdadeiramente as ciências espíritas, a filosofia espírita, tinha sua opinião, divulgava suas verdades. E, pelo contrário, ainda divulgava doutrinas perniciosas. Tá?
Nada contra a imprensa, né? Obviamente que não, mas sim o mau uso, né? O uso pernicioso da ferramenta. Se o espiritismo tivesse emergido das classes menos esclarecidas, sem nenhuma dúvida, a ele estariam enredadas muitas superstições. Sim, o espiritismo tinha, por isso que são, na Revista Espírita, Sociedade Espírita Constantina, o Espírito São Luís, não, perdão, Santo Agostinho, ele diz, o espiritismo tem que ter um só chefe, e vocês conhecem bem esse chefe, ele está aqui, é Allan Kardec, tem que ser o espiritismo sob um só chefe. Então, esse homem foi preparado em várias encarnações. Naquela encarnação, quase 50 anos mergulhado em todas as ciências, principalmente as ciências da língua, sobre as línguas, para que o espiritismo emergisse com perfeição. Não é por acaso, tá? Não foi por acaso. Como diz em o Evangelho segundo o Espiritismo, falsos profetas. Deus jamais colocará uma missão que um ombro não possa suportar. Então, se essa missão é desse tamanho, é porque aqueles ombros eram capazes de suportar e suportaram. Então, ele não poderia nascer da classe mais necessitada, né? mais dificuldade. Entretanto, nasceu em meios esclarecidos, e só depois de ter sido elaborado e depurado foi que penetrou nos dias que correm nas camadas menos cultas da sociedade, onde chegou desembaraçado pela experiência e a observação de todas as implicações espúrias. Seria perigoso se ele viesse de pessoas não preparadas para a elaboração da filosofia espírita, porque daria muito lugar ao quê? Charlatanismo. Assim sendo, então tem que se combater de modo constante todos os abusos por todos os meios lícitos ao alcance. Vejam bem, nós temos a ideia errada de que quando se vê algo que não está no caminho certo, você tem que, em nome de uma caridade, respeitar e deixar aquilo errado. Não é essa a mensagem de Allan Kardec em nenhum momento. É ao contrário. Pelo interesse da doutrina, aponte o erro. Se aquele erro não existir, do outro lado vai vir uma réplica e você vai ser derrubado na sua argumentação e, automaticamente, a verdade vai florescer. A tese, a antítese e a síntese. A luz penetra na oficina de trabalho e na choupana. O que se faz necessário é dirigir-lhes o curso. E eu botei esse sublinhado porque Allan Kardec destacou essa frase. O ponto capital do espiritismo é o lado moral, e é isso que é preciso se esforçar para fazer compreender. Então, se a pessoa tem problemas, tem autismo, tem transtorno de déficit de atenção, tem algum distúrbio neurológico, ela tem uma dificuldade de compreensão, ela não está alfabetizada, não importa. Pode ser que ela não entenda o que é uranografia geral? Não, pode ser que não entenda. Mas os princípios filosóficos e morais do espiritismo, ela vai compreender perfeitamente, porque foi feita para ser compreendida. Lembra que no começo nós falamos que Allan Kardec pediu o zelo dos espíritas do mundo para que divulgassem a obra do espiritismo na sua expressão mais simples. Entenderam como isso está interconectado? Vocês aqui em casa, entenderam? Sim. É assim mesmo. Mais adiante. Ainda que iletrado, nem por isso deixou... Aí ele conta um caso, tá? De uma pessoa, e ele diz que há milhares como ele, e diz, ainda que iletrado, nem por isso deixou de compreender. É que o espiritismo não é uma teoria abstrata que se dirige apenas aos doutos. Ele fala ao coração, e para compreender a linguagem do coração, não há necessidade de diplomas. Fazei-o penetrar por esta via na mansarda e na choupana, e realizará milagres. Então, Allan Kardec destaca essa simplicidade, essa beleza, essa pureza que existia na época de Allan Kardec e que deve ter sido o grande móvel, a alavanca que impulsionou muito rapidamente o espiritismo. Que as pessoas se sentavam em casa, liam o Livro dos Espíritos, liam algumas coisas da Revista Espírita, nem todos liam o livro dos Médiuns, mas a partir de 1864 já liam o Evangelho segundo o Espiritismo,
e rapidamente entendiam a beleza da doutrina espírita, né? 4. Alguém quer fazer alguma colocação? Não, vamos em frente. Nádia. Sim, eu pensei que você ia falar depois, mas vamos lá. Porque sobre o assunto... O Aldemir tinha antecipado que ele queria fazer uma observação. Por favor. Então, vamos lá, Aldemir. Tem algumas coisas, mas esse assunto realmente me chama a atenção, porque o Kardec, no livro que eu tenho, a tradução literal do livro dele, ele diz uma coisa interessante. Veja bem, um traço característico à época é o número incalculável e em constante crescimento de adeptos que nada viram e que nem por isso são menos entusiastas, pois que leram e compreenderam. Você vê como as pessoas, quando realmente estão imbuídas do sentimento de realmente participar, de viver o assunto, eles realmente se inteiram. Não precisa ser pessoa de grande nível intelectual. É necessário que eles tenham aquele sentimento de fé, de crença, de acreditar na coisa. É muito bonito isso. Nós temos que nos lutar para recuperarmos a beleza e a simplicidade da divulgação do Espiritismo. Porque ele penetrou muito bem na classe média, muito bem, e nas classes mais esclarecidas. Mas, ao meu ver, ela não está conseguindo dialogar com as classes menos esclarecidas. E é uma pena, porque ela foi feita para dialogar com as classes menos esclarecidas, como nós podemos ver já em 1862. Há 160 anos atrás, ela já estava montadinha para fazer isso. Vocês me desculpem a honestidade. Isso que eu vou falar, nenhuma responsabilidade tem o ICEB. Toda a responsabilidade está no CPF de Fabiano. Então, que recaia sobre Fabiano as responsabilidades legais sobre o que eu vou falar agora, e o ICEB está isento e imune. Se você chegar numa instituição espírita, na livraria, e disser assim, estou começando aqui, queria um livro para começar a ler, você vai ser indicado a ler o Espiritismo na sua mais simples expressão? Não, duvido. O que é o Espiritismo que Allan Kardec recomendou? Não, duvido. Ou vou mandar você ler Violetas na Janela, ou vou mandar ler um livro da Zíbia Gasparetto, ou vou mandar ler Nosso Lar. É assim que você vai ser apresentado ao Espiritismo. Ou seja, já vai começar toda a obra tem que ser lida com as ferramentas que a doutrina espírita te dá. Aí você lê de uma forma analítica, crítica e racional. Agora, se você já começa sem as suas ferramentas, está sendo apresentado ao verdadeiro espiritismo? Eu não acho que isso seja o ideal. Eu acho que o ideal é começar pelo Espiritismo na sua mais simples expressão e pelo livro que é o Espiritismo. Aí você vai, a pessoa que está entrando, por mais sofrida que seja a vida dela, ela vai conseguir compreender aqueles princípios. Estão muito, muito simples, muito bem minuciosamente destrinchados, como também resumo das leis e fenômenos espíritas, o Espiritismo na sua mais simples expressão, né? Então, é isso. Se o Espiritismo torna os homens melhores e conduz os descrentes à crença em Deus, na alma e na vida futura, ele só pode fazer o bem. Isso é uma afirmação. Por que, então, ele tem inimigos? E por que aqueles que tudo isso negam não se cansam de atacá-lo? Pois é, se ele é tão bom, por que tem tanto inimigo? O Espiritismo tem inimigos. Quanto mais for falsa e absurda, menos encontrará adversários, enquanto que terá em número tanto maior quanto ela for verdadeira, justa e útil. Então, Allan Kardec diz, é justamente porque ele é verdadeiro, justo e útil e consegue transformar pessoas, é que o Espiritismo tem tantos inimigos. Mais uma vez, assumo aqui no meu CPF a responsabilidade pelo que eu vou falar agora. Vocês já leram, Nádia, os queridos aí que estão presentes, já leram um livro do Herculano Pires chamado Na Hora do Testemunho? O que aconteceu? O Chico Xavier, em uma determinada ocasião, falou assim, às vezes eu acho que Allan Kardec ele foi muito duro nas suas palavras. Ele chama as pessoas de criminosos, e etc. Né? Então, eu usaria outros termos, um termo mais suave, tiraria criminosos, colocaria equivocados. Então, ele fez uma análise, do seu ponto de vista, de textos que estão
rotulando, entre aspas, né, classificando pessoas como criminosos, malfeitor, adúltero, etc., etc. E o pessoal de uma determinada federação elaborou um evangelho segundo, assim seria, um evangelho segundo o Espiritismo, mas seguindo essa orientação do Chico Xavier, que era substituir determinados termos muito agressivos. A gente vê isso muito no mundo atual. Você substitui palavras por outras que não são tão bonitas, não são politicamente corretas, ou para suavizar, para não ofender, para não melindrar a pessoa. Muito bem. Aí o Herculano Pires levantou: de maneira nenhuma, isso é uma adulteração da doutrina, é um absurdo, não pode publicar esse evangelho. O evangelho já estava pronto, é uma versão do evangelho segundo o Espiritismo, substituindo palavras por sinônimos, né? O evangelho estava pronto, aquela federação já ia publicar e vender. E aí Herculano Pires se levantou vigorosamente contra isso. E ele explicou: olha, quando Allan Kardec diz criminosos, é criminoso. Você não pode dizer, eu, Fabiano, eu sou equivocado em muitas coisas, eu tenho milhões de pecados, de erros e de vícios, mas eu não sou criminoso. Então, aquelas palavras, aquele texto, aquela mensagem, não é para mim, ou é para mim, né? Porque fui criminoso em outras vidas, mas nessa eu não sou. Quando ele está escrevendo a palavra criminoso, ele está dizendo quem cometeu homicídio, latrocínio e outros crimes que estão ali elencados no Código Penal. É para eles, aquelas palavras têm um público-alvo específico. Quando você adultera uma única palavra, você está adulterando todo o sentido que o Espírito de verdade quis dizer através do seu apóstolo, os espíritos superiores que colaboraram. Então, o Herculano Pires levantou: Emmanuel transmite uma mensagem dizendo que o Herculano Pires estava certo, mas acreditem, mesmo assim, aquela federação publicou o evangelho com essas modificações. Oi? Não, compra quem quer. Mas eles, mesmo sendo advertido que isso era uma adulteração da doutrina, porque já tinha gasto dinheiro com a publicação, o livro já estava pronto, ele vendeu mesmo assim para não ficar com um prejuízo financeiro. Ao final, o livro termina com uma belíssima poesia do Herculano Pires a respeito disso. É uma poesia de chorar, você chora, porque ele viu nitidamente que ali havia um envolvimento de espíritos tentando subverter a dureza do Evangelho. O Evangelho não é o Novo Testamento, não é o Espiritismo segundo o Novo Testamento, é o Novo Testamento segundo o Espiritismo. Então, são palavras duras, é como se fosse um bisturi. Pô, a gente não há pessoas que ficam admiradas lá com o médico, que pegava um bisturi e enfiava lá embaixo, tirava um negócio a sangue frio. Pois é, a cirurgia que o Evangelho segundo o Espiritismo fez era assim: enfiar o bisturizão lá no meio da sua chaga moral, pá, tira para fora aquela chaga moral, drena todo aquele conteúdo pútrido, fétido e doentio, e esvazia, tira lá de dentro. É uma cirurgia moral de gravidade para curar o espírito para a vida eterna. Então, são termos que estão ali porque eles têm um objetivo de ali estarem. Allan Kardec não ficou 50 anos, naquele tempo, mais de 50 anos, quase 60 anos, estudando as línguas para usar uma palavra errada. Usou a palavra certa para cada situação. E aí, essa poesia, eu recomendo esse livro para vocês, Na Hora do Testemunho, Herculano Pires e Chico Xavier. E o Chico, pela sua humildade, ele reconheceu: sim, eu estou totalmente errado. Pediu para não ser vendido o livro, mas para não ter prejuízo àquela federativa, venderam o livro. Então, o Espiritismo tem inimigos? Tem. Tem de onde? Os espíritas. Oi. Fabiano, nós estamos já praticamente caminhando para o final, mas vamos ouvir aqui uma participação do Aldemir, ele está solicitando ali. Por favor. Nádia, você está de parabéns, porque nós estamos tendo um trabalho hoje fantástico. Fabiano, eu não tenho como agradecer o seu trabalho de hoje, mas eu queria comentar uma coisa. A deturpação do Evangelho já vem sendo feita desde o tempo de Kardec, quando Rustem escreveu os 4 Evangelhos, já alterando muita coisa. E, no entanto, até hoje a Federação Espírita publica os livros dos 4 Evangelhos de Rustem.
Não dá para entender um negócio desse. Eu não posso entender uma coisa dessa. Rustem, que, inclusive, era contra, quase teoricamente, tudo contra o que Kardec escreveu sobre Jesus, sobre Maria, sobre o nascimento de Jesus. Então, eu não entendo como é que uma federação espírita publica, até hoje, uma alteração de Rustem dos 4 evangelhos. E mais, ele interferiu até no Pai Nosso. O final do Pai Nosso não tem aquele finalzinho que se reza nas casas espíritas. Eu não entendo como e por que se aceitam essas alterações. Nós, espíritas, temos que ter mais cuidado com as coisas que nós estamos realmente fazendo, para não aceitar essas interferências, e que vem sendo feita há muito tempo. Me perdoe a intervenção. Não, foi ótima. Mas deixa eu só fazer mostrar um outro lado. Um dos últimos livro mesmo, né, que Allan Kardec publicou antes de desencarnar, foi o Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Ele publicou a Revista Espírita de 1869, tudo bem, 1868, mas livro mesmo elaborado para ser um livro, foi o Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. E assim, então, os espíritas nem sabem que Allan Kardec publicou. Nesse catálogo, ele diz assim, olha, a biblioteca espírita ela tem que ter as minhas obras doutrinárias fundamentais, que inclui tudo, né? Ela precisa ter um setor de obras que tangenciam o espiritismo, onde os princípios espíritas aparecem, mas não necessariamente elas são espíritas, mas elas têm que estar assim separadas, para você não misturar um com o outro. E ele recomendava que existissem obras contra o espiritismo. Olha, ele não tinha nenhum medo de enfrentar os inimigos externos, porque isso é a essência do espiritismo. Então, ele diz, é preciso ter obras contra o espiritismo. Durante 2 anos, eu tive a árdua tarefa de ser responsável por uma biblioteca, né? Uma livraria e biblioteca da instituição. Foram os 2 piores anos da minha vida no centro espírita. Mas é um caos assim, de pessoas te atacando e te chamando de censor, só porque eu não queria vender de tudo. Eu falei assim, é difícil vender livro, né? A margem para você ficar no prejuízo é muito simples. Mas vamos vender os livros doutrinários, do Val, do Chico, etc. Obviamente, Allan Kardec e tal. E aí, o que não fosse muito bem, poxa, compra ali na livraria ali do lado, né? Mas, olha, foi uma vida foram 2 anos do inferno. Desculpem as palavras, tá? Mas eu não encontro uma melhor do que essa. Vamos lá. Nós estamos caminhando para o fim, Fabiano. Tá. Então, não vou contar esse caso, não. Vamos tentar aqui ler o que está em amarelo. Uma nova ideia vem necessariamente suplantar uma ideia velha. Se ela é falsa, ridícula, impraticável, ela não vai ter vitalidade, vai morrer de morte natural. Se ela é justa e fecunda, atemoriza aqueles que estiverem interessados em manter a ideia antiga. Então, vejam, embora os livros de Rustem ainda estejam disponíveis para venda, para leitura, eles têm pouquíssimos adeptos. É quase nada. Examinar, e aí o que a gente tem que fazer? Comparar. Catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. A gente estuda os livros doutrinários fundamentais, estuda as obras que falam de espiritismo de uma determinada forma, mas não são necessariamente espíritas, e as obras que não são espíritas e são contra o espiritismo. Mas você tem que sinalizar para o público leitor. O leitor tem que olhar a prateleira, obras doutrinárias fundamentais, obras que são... Obras não doutrinárias. Obras contra o espiritismo e obras que falam sobre o espiritismo, mas não são doutrinárias fundamentais. Né? Examinar a história, a indústria. Então, Allan Kardec diz aqui, desse item, que é assim mesmo. Suponde que, quando chega a um país desconhecido, o povo ali se prepara para repelir o inimigo. São enviados para essa fronteira 4 soldados e um cabo. Esse inimigo é poderoso? Não. Não, é um inimigo fraco. Agora, se você observar a mobilização de numerosos batalhões armados com toda a artilharia de guerra, o que você chega à conclusão? Esse inimigo é muito poderoso. Isso se passa com as novas ideias, com o espiritismo, por ser justamente o espiritismo capaz de produzir verdadeira e profunda transformação
moral na humanidade, é por isso que ele é extremamente combatido e por dentro, porque o espiritismo os inquieta e os atemoriza. Notai a sabedoria providencial em todas as coisas. Nunca uma ideia nova de certa importância se apresenta de súbito, com toda a sua força. Então, foi assim que o espiritismo começou, ele cresceu, ele foi sendo atacado, e ele hoje ocupa o seu lugar no mundo da filosofia. Não uma filosofia como a de Descartes, como a de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas aquilo que o professor Brasil explica, e está muito bem conceituado. É uma filosofia da ciência. Existe uma ciência espírita, e dela a consequência é filosofia e moral, filosofia da ciência. E já é espetacular, né? Quinto, se a crítica não impedir o espiritismo de caminhar, seu progresso não teria sido mais rápido se ela tivesse guardado silêncio? Ou seja, seria melhor avançar sem crítica? É o contrário. Allan Kardec disse que sem as críticas o espiritismo teria avançado muito menos. Então, esses filmes, os livros, biografias, que mostraram Allan Kardec triste por causa das críticas, deprimido, melancólico, pelo contrário, ele atribuía a velocidade de crescimento do espiritismo justamente às críticas. É não conhecer o pensamento de Allan Kardec. Apesar dos ataques, ele provou sua própria força, caminhou apanhando-se sobre si mesmo, tendo por única força a ideia. O soldado que alcança o cume do reduto através de uma chuva de balas não tem mais mérito? A mesma coisa o espiritismo. O espiritismo está caminhando para a vitória na luta justamente porque ele está debaixo de uma chuva de balas dos inimigos. Então, foram justamente os adversários do espiritismo que deram a ele o prestígio e vai dar a vitória maior. É justamente pelos adversários. Sexto, há algo de mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques apaixonados de seus adversários? Sim, o que é pior para o espiritismo é isso aí. É o que os pseudo-adeptos publicam em seu nome. Certas publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferecem da doutrina uma ideia falsa e a expõem ao ridículo. É de se pensar porque Deus permite essas coisas e não esclarece todos os homens da mesma forma. Haverá algum meio de remediar esse inconveniente, que é um dos maiores escolhos da mediunidade? Veja, as publicações espíritas, isso é desde a época de Kardec. Havia um médium, esqueci o nome, ele recebe o espírito de Jorge, ele recebeu o espírito de verdade. Não, esqueci o nome do médium, amigo de Kardec, ele recebia o espírito de verdade. E aí ele recebe uma série de comunicações de espírito de verdade, Allan Kardec analisa e diz, esse não é o espírito de verdade. Ele, senhor Rose, né? Acho que é senhor Rose, não me falha a memória, é um médium. E ele diz, esse não é o espírito de verdade. Por isso. Era o mesmo médium, a mesma assinatura, era um médium mecânico, a mesma assinatura, a mesma a similaridade. Ele diz, neste caso não é. E esse médium brigou com Kardec, saiu da sociedade e publicou os livros. Então, a coisa é grave e antiga. A questão é grave e exige explicações. Não uma única ideia nova de real importância que não encontra obstáculos. O cristianismo é a maior prova. O próprio fundador do cristianismo, Jesus, foi o primeiro a ser preso e assassinado. Mas o mal é um verdadeiro bem. Então, a prisão e morte de Jesus dividiu a humanidade e fez com que o mundo olhasse para Jesus. Né? A humanidade é afligida por males. Todas têm origem onde? No orgulho e no egoísmo. Enquanto essas paixões reinarem, e a consequência dessas paixões, elas não vão se deixar destronar facilmente, não. A moral do espiritismo não convém ao império das paixões. O que Jesus disse, meu reino não é desse mundo, é verdade até os dias atuais. O mundo ainda é o reino dos sentidos e das paixões inferiores. Então, o reino de Jesus ainda não é desse mundo. A moral do espiritismo ela é um inconveniente, porque ela é capaz de transformar o mundo no reino de Jesus. É o que está lá na última pergunta do Livro dos Espíritos.
O Espiritismo realizou milagres da reforma moral, mas supor que essa transformação será súbita, universal, é desconhecer a humanidade. Os próprios espíritas conhecem só o Espiritismo de superfície e não conhecem o seu fim essencial. Se nós perguntarmos a 10 pessoas espíritas desde criança, qual o objetivo essencial e exclusivo do Espiritismo? Cada um vai dizer uma coisa diferente. Poucos vão dizer o objetivo essencial e exclusivo do Espiritismo, objetivo moral, é a transformação moral. A caridade é a ferramenta. Né? Então, perguntar, por que Deus não impede os erros? Então, você também tem que perguntar, por que Deus não criou os homens perfeitos de imediato? Por que não criou já a criança já como adulta, dotada de raciocínio? Por que a árvore começa por uma semente? Porque aprenderia? Exatamente, porque tudo tem o seu tempo. Por que o cristianismo já no século I já não foi implantado? Porque tudo tem o seu tempo. Nada se faz de um momento para o outro na natureza. Tudo caminha gradualmente conforme as leis imutáveis do Criador. Essas leis conduzem sempre ao objetivo que ela propôs. O Espiritismo apenas acaba de nascer. Gente, a espécie humana tem entre 50 e 100 mil anos de idade. As civilizações, entre 7 e 10 mil anos. O Espiritismo, né, ele é um bebezinho ainda. Você colocar no planeta que tem 4... Não, estou falando da espécie humana, Homo sapiens sapiens. Mas ele cresce rápido, é preciso dar-lhe tempo, ele vai atingir a idade viril. É assim mesmo, uma criança que tem os incidentes de infância, quando ela cresce, isso depois se resolve. Quanto a mim, eu vos declaro que se a doutrina da qual... Vejam esse texto, leia para mim, Tati, por favor. Quanto a mim, eu vos declaro que se a doutrina da qual me fiz propagador fosse repelida com unanimidade, se ao invés de crescer eu a tivesse visto declinar, se uma teoria mais racional houvesse conquistado maior número de simpatias, demonstrando assim, de modo peremptório, o erro do espiritismo, eu veria como uma orgulhosa puerilidade pôr-me à cabeça de uma ideia falsa. Uma vez que, antes de tudo, a verdade não pode ser uma questão pessoal nem de amor próprio. E eu seria o primeiro a dizer-lhe: irmãos, eis a luz, segui-a, ofereço-vos o meu próprio exemplo. Então, vejam, lá no Livro dos Espíritos, sobre a pluralidade da existência, Allan Kardec diz assim, nós estamos colocando nesse livro sobre a reencarnação, não é porque os espíritos disseram não, é porque ela conseguiu solucionar o maior número de problemas que até então ficavam inexplicáveis. É porque ela é lógica racional. Se tivesse sido trazida pelos espíritos uma outra ideia, uma outra teoria, a gente iria repelir, porque não é só porque disse os espíritos que eu vou adotar esta ideia. Então, esse sentimento de sempre estar pronto a reconsiderar, a repensar, a reavaliar, está muito claro aqui nesse discurso de Allan Kardec. Se ele encontrasse algo melhor que o espiritismo, ele seria o primeiro a dizer, irmãos, deixem o espiritismo de lado, vamos seguir aquela, porque aquela é mais perfeita que o espiritismo. É esse sentimento, sabe que o Claude Bernard, é humildade também, mas é aquela questão, aquilo que a gente julga já saber é justamente o que nos impede de aprender. Então, por a gente já achar que já sabe uma coisa, ficamos impermeáveis a repensar, reavaliar aquilo que a gente acredita já saber em termos de verdade. E não é esse o sentido do pensamento kardeciano. Não é esse o sentido da ciência espírita. Ela repensa, fala, mas espera aí, isso aconteceu, é verdade? Tem uma explicação mais lógica? Tem uma explicação mais correta? Tem uma explicação mais racional? Eu vou ficar com a mais lógica, mais correta, mais racional, mesmo que tenha sido um espírito que eu confio que tenha dito ao contrário. A lógica, a correção, a racionalidade, ela fica acima da opinião dos espíritos, mesmo aqueles que a gente admira, que a gente ama. Se Francisco de Assis e Francisco de Paula derem as mãos, vierem os dois juntos e disserem assim, tal coisa, mas for contrário à lógica, à razão, à coerência, eu não vou seguir só porque foi dito por espíritos que eu reputo de gigantesca importância. Madre Teresa de Calcutá, ninguém pode negar que ela era uma mulher extremamente caridosa, uma pessoa boníssima, com virtudes
morais gigantescas, mas ela foi uma das maiores combatentes da reencarnação enquanto esteve viva. Foi uma feroz combatente da ideia da reencarnação. Eu vou dizer que ela está certa? Não. Moralmente, ela está lá longe da minha frente, mas a ideia dela, no meu ponto de vista, está errada. Eu não tenho que dizer que ela está certa só porque ela é moralmente superior a mim. A ideia tem que ser mais poderosa, né? E Allan Kardec deixa isso muito claro para ele. Esses erros provêm quase sempre de espíritos levianos, sistemáticos ou pseudo-sábios, que se comprazem vendo editadas suas fantasias e utopias, e isso por homens que conseguiram enredar a ponto de fazê-los aceitar, de olhos fechados, tudo quanto lhes debitam, oferecendo alguns poucos grãos de boa qualidade em meio ao joio. Mas como esses espíritos não possuem nem a verdadeira cultura, nem a verdadeira sabedoria, não conseguem manter por muito tempo o seu papel e a ignorância os distrai. Deus permite que deixem escapar em suas comunicações erros tão grosseiros, coisas tão absurdas e mesmo tão ridículas, ideias nas quais as noções científicas mais vulgares são demonstradas com tamanha falsidade que, ao mesmo tempo, destroem o sistema e o livro que os contém. Sem dúvida alguma, seria preferível que só fossem publicados bons livros, mas, embora tudo se passe de outra forma, é preciso que não temais para o futuro a influência dessas obras. Elas podem momentaneamente acender um fogo de palha, mas quando não se apoiam em uma lógica rigorosa, vede, ao fim de alguns anos, e muitas vezes de alguns poucos meses, a que se reduziram. Casos, as livrarias são um termômetro infalível. Isso me leva a dizer algumas palavras sobre as comunicações mediúnicas. Eu acho que a mensagem que atualmente me interessa é transmitir a necessidade de ler devagar, saboreando, meditando os textos de Allan Kardec, para rever todos os próprios pontos de vista. Eu, nos primeiros, até meus 20 anos, eu era um espírita, até os 40 anos eu era outro espírita, e depois da maturidade, agora sou outro espírita, totalmente diferente. Parece que quando a gente revê os textos de Allan Kardec usando essa técnica de leitura sem pressa e reflexiva, parece que é um espiritismo totalmente diferente. Eu estou redescobrindo o espiritismo. Aqui, para concluir sobre essa última advertência de Allan Kardec, em maio de 1863, Allan Kardec publica na Revista Espírita um texto intitulado Exame das Comunicações Mediúnicas que nos são enviadas. E ele apresenta aos espíritas o que se pode aproveitar de uma boa comunicação mediúnica. Aí ele diz assim: aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos são enviadas, ao longo do artigo ele explica esses princípios, essas ferramentas, esses parâmetros da ciência espírita. Diremos que em 3.600 comunicações, então ele recebeu 3.600 comunicações que ele falou, olha, são médiuns confiáveis, que têm uma faculdade mediúnica adequada, né? Porque dependendo do tipo de mensagem, você precisa de médiuns intuitivos, semimecânicos ou mecânicos. Vai depender do tipo de revelação e comunicação que está sendo feita. São médiuns sérios, é uma comunicação espírita autêntica. Então, 3.600. Dessas 3.600 que ele recebeu, agora eu não recordo se foi naquele ano, que horas esse homem dormia, a gente não sei. Dessas 3.600, 3.000 eram de moralidade irretocável. Então, do ponto de vista de fundamentos morais da moral cristã, esses grupos bons com que ele se comunicava, mais de 1.000 grupos espíritas, era de uma moralidade irretocável e excelentes como fundo, mas que desse número, olha, de 3.000, nem 300 merecem publicidade. Olha como o critério tem que ser duro. Então, vejam bem, o médium ele não pode falar, recebi, vou publicar, recebi, vou publicar, recebi, vou publicar. Negativo. De 3.000 livros que ele receber, quantos eles têm que publicar? 300? Não, é menos ainda.
nem 300 merecem publicidade, e apenas 100 têm mérito fora do comum. Então, de 3 mil mensagens moralizadoras, só 100 têm mérito para a publicação. 10% de 3 mil é 300, 5% é 150, 100 deve ser uns 4%, mais ou menos. Então, só 4%, se você é um médium realmente moralizado, sério, se comunica com bons espíritos, de cada 3 mil páginas, são só 100 que servem para publicação. Na verdade, seria igual a 3, alguma coisa. Tudo bem, mas é pouco. Ou seja, é muito... Só para fechar. Como essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes, inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Então, não é absoluta, mas mais ou menos geral é isso. Por aí, pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideravelmente tudo quanto vem dos espíritos. E se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material, quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Então, é isso aí. Obrigada pelo trabalho. Olha, gente, veja bem, eu não fiz nada. Eu peguei o texto que Allan Kardec escreveu e li. Ou seja, todo o mérito de quem é? De Allan Kardec. É uma maravilha. Ele faz tudo, a gente ainda recebe o agradecimento. Não, é verdade, mas obrigado pelo carinho. Mas o seu trabalho, nós sempre agradecemos, porque é muito criterioso, é muito sério, é muito ponderado e tem uma crítica validada pelo diapasão do Evangelho e do próprio corpus teórico do Espiritismo. Então, com nossos agradecimentos, Fábio Pereira Nunes, que esteve conosco falando mais uma vez, estendendo os comentários sobre essas instruções que Kardec nos deixou e que são valiosíssimas para o processo de autoconhecimento institucional. Nós pensamos que autoconhecimento é só para o indivíduo. É claro que isto é desde a contribuição absolutamente deslumbrante de Sócrates à humanidade, mas isso também se aplica, além de se aplicar e ter sido dirigido originalmente ao indivíduo, às instituições que também precisam fazer exercícios de autoconhecimento e, evidentemente, ao próprio movimento espírita, porque nós precisamos também fazer exercícios de autoconhecimento para nos avaliarmos, conhecermos as nossas limitações, para estabelecermos os nossos limites e definirmos as nossas ações. Então, Fabiano Pereira Nunes, o ICEB agradece a sua contribuição aqui para os nossos estudos, com essa fidelidade ao texto do nosso querido codificador, o que, evidentemente, é uma contribuição e um exemplo grandioso para todos nós. Muito obrigada, então. Vamos fazer nossa prece, guardando Jesus aqui, o nosso coração, envelopado em gratidão profunda por tudo que recebemos hoje, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, rogando-te mais uma vez as bênçãos, as luzes por sobre o nosso querido amigo, irmão, companheiro, expositor de hoje, que nos trouxe essa reflexão profunda, prática e absolutamente necessária para que prossigamos o estudo da doutrina espírita na codificação de Allan Kardec. Guarda-nos a todos, Mestre amado, sob tua paz e tua luz. Permite que o manto de Maria nos envolva a todos, muito especialmente sobre todos os que atravessam duras provas e expiações no momento, como anunciaste, aliás, e guardando-nos assim em tua paz e tua luz, hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.